Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa live trabalhando esse tema tão importante que é a arte sacra. E então eu sou o Padre Tiago, sou natural da Diocese de Barretos, interior de São Paulo, e desde 2015 eu assessoro o setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Então, só para a gente compreender, a CNBB, dentro da Comissão de Liturgia, a Comissão de Liturgia é dividida em 3 setores, que é o setor de pastoral, o setor de música litúrgica e o setor de espaço litúrgico. Então, somos, 3 assessores que acompanham essa dimensão litúrgica da igreja, né? Juntamente, claro, com os bispos que constituem a comissão. E a função do setor de espaço litúrgico é orientar as nossas dioceses, os nossos bispos, os nossos clérigos, nossas comunidades na elaboração de projetos, pensar programas iconográficos, as orientações para o espaço litúrgico. Então, quero agradecer a oportunidade, o convite de ser um dos mediadores dessa live e poder estar partilhando o trabalho que a CNBB faz e também mostrando que no Brasil nós temos grandes artistas, pessoas muito competentes, né, que pensam, que estudam, que refletem sobre a arte sacra. E, de modo especial, no pós-Vaticano II, nós adotamos a terminologia arte litúrgica, mostrando que, pós-Vaticano II, nós temos uma arte própria para as igrejas, né? E então, esse diálogo entre o passado, né, barroco e tantas outras coisas bonitas que nós temos no Brasil, e também agora pensando uma arte pós-Vaticano II que venha corresponder à realidade da nova liturgia. Então, agradeço o convite e sejam todos bem-vindos. Nós temos vários artistas, professores, estudiosos que estão conosco. Então, será uma tarde agradável, onde nós vamos poder conhecer, de modo especial, algumas pessoas que estão produzindo arte litúrgica, né, na Igreja do Brasil. Então, para iniciar a nossa conversa, Elias, acho que poderíamos pedir para que os nossos convidados aí pudessem se apresentar, falar um pouquinho, né, da onde são, que trabalho desenvolve. Nós temos vários artistas com técnicas diferentes, então que técnica desenvolve? Se já tem algum trabalho em algum lugar que poderia servir aí de referência para quem às vezes mora perto e visitar e conhecer. Bem-vindo, Walter. Walter Wellington. Obrigado. Eu estava com dificuldade para entrar nesse negócio, mas agora eu sou bem-vindo. Muito bem. Que bom. Vocês estão me vendo direitinho? Estamos te vendo e te ouvindo. Da onde você o que você faz, que técnica você trabalha? Padre, eu sou Walter Wellington, moro próximo a Brasília, Águas Lindas. Sou iconógrafo há mais de 20 anos. Tenho uma família imensa, com 8 meninos, 8 filhos, minha esposa, e somos uma família. Enfim, já tem... Bom, no meio da arte sacra, mexo também com murais, geralmente estilo bizantino, e iconografia. Que bom, então seja bem-vindo à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Eu agradeço muito a posição agora, mas deixa eu ouvir mais um pouco o que os artistas têm a dizer, porque eu estou achando muito interessante, porque a maioria dos artistas estão colocando suas dificuldades. Então, a irmã falou a respeito da cruz, o padre deu uma explanação muito boa. A Nivalmi agora falou que uma das dificuldades dele com relação à Alemanha, aceita o contemporâneo. O Brasil não, e colocou justamente contemporaneidade com o bizantino. Então, existem uma certa dificuldade que o bizantino ele pode lançar luzes a essas dificuldades. Eu queria ouvir um pouco mais antes de lançar a mim, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, até porque a iconografia bizantina, uma vez que é o ícone, podemos sim ter, né, igrejas, pintar, e a própria linguagem do ícone é sempre atual. Né? Uma vez que a gente conhece a linguagem iconográfica, a gente tem grandes catequeses. Né? Eu vejo que o grande problema é que a gente perdeu a referência do simbólico.
Antigamente a gente olhava para um ícone, a gente sabia o porquê das cores, o porquê da posição da mão, e depois a gente entrou numa arte religiosa, que é uma arte estática, que muitas vezes não nos diz nada, né? Então, isso que o Walter dizia é importante. A arte bizantina, iconográfica, pode nos ajudar muito a pensar também uma arte contemporânea. Agora sim, o Walter quer partilhar alguma coisa depois de tudo que ouviu, né? Ele falou, não, me deixa por último, que eu quero ouvir um pouquinho mais, né? Então, como iconógrafo, como que é essa partilha aí dos seus projetos, do seu trabalho? Eu ainda não conheço, mas já mando o link aí que quero conhecer. E uma vez estando em Brasília, lá na CNBB, quem sabe a gente combina aí de tomar um café e conversar um pouquinho mais sobre iconografia. Eu gosto muito de café, padre. Muito obrigado. Eu gosto, sim, e gostaria muito mesmo desse convite. Bom, então, como eu já falei, para mim e para todos vocês também, a iconografia ela lança luzes, né, para a arte atual. Grandes artistas beberam da iconografia. Artistas como até mesmo Cláudio Pastro, o Rupnik também já beberam dessa fonte. Então, não tem como dissipar a nossa arte hoje sem olhar para o passado. O negócio, como todos vocês falaram, é não ficar no passado. Eu sou iconógrafo, nem eu estou no passado. Veja só que interessante, porque eu pinto com as mesmas técnicas, minha escola é russa. Alguém estava falando de uma mestra, a Rossana Nicoletti. Essa mestra, ela bebe da fonte do meu mestre, que é Giancarlo Pellegrini. Então, cada iconógrafo tem o seu mestre. Então, a gente vai bebendo sempre de uma fonte mais antiga para fazer a coisa atual. Ou seja, hoje não existe arte bizantina, contemporaneamente falando, né, do nosso tempo, porque a arte bizantina parou no bizantino. O que a gente faz é uma iconografia moderna, com os nossos materiais modernos, com a nossa linguagem moderna. E eu vi muita gente falando de fontes, né, a Sagrada Escritura, a liturgia, a patrística, e a gente também tem tudo isso, né? Só que as nossas principais fontes chegam ao século VI, como outros artistas, outros iconógrafos que fizeram a sua iconografia, as suas pinturas em igrejas, em portáteis, e não erraram teologicamente. O ponto que eu quero chegar nesse momento aqui é justamente como a iconografia lança luzes para os artistas hoje. O que nós temos em comum, assim, não só a arte sacra, é como também a fidelidade àquilo que a igreja ensina, dizer assim. E uma das principais coisas que o iconógrafo tem é essa segurança de que ele não vai errar teologicamente naquilo que ele está representando, porque ele se segura justamente no passado, né? Então, nos grandes mestres, na patrística, na tradição, e vai seguindo até hoje. Por isso que ele não inventa coisa. Nivalmir, ele falou uma coisa interessante que eu gostei demais, com relação à contemporaneidade e o bizantino, a época bizantina, porque na Alemanha ele encontrou essa abertura para o contemporâneo, moderno, uma ousadia do artista, né? E já no Brasil não. E perguntou, talvez até um porquê, né? Por que isso? Porque o Brasil ainda tem sede de fé. Ele tem sede de Deus. Eu queria contar uma historinha para vocês, rapidinho também. Não minha. Nossa Sagrada Escritura, que tem uma história de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, era coletor de impostos, e para ver Jesus, ele subiu em cima de um pé, de uma árvore, uma árvore qualquer, porque ele era baixinho, né? Não conseguia ver. E aí, assim que ele viu, Jesus olhou para ele e falou assim, hoje a salvação entra na sua casa. E isso eu achei muito interessante, porque o espaço celebrativo, o termo espaço celebrativo, ele comporta muita coisa. Um espaço, uma área, um lugar, uma casa, um espaço amplo que se celebra uma festa, qualquer coisa, menos um espaço sagrado. Mas quando Jesus entra, aquele espaço que se celebra, ele torna um local sagrado, uma espécie sagrada, um local sagrado, sim. E Jesus,
se convida a entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu acolhe e se converte. A partir de hoje eu vou dar o quádruplo daquilo tudo que eu roubei, enfim, faz um depoimento de conversão. O que eu quero dizer com isso é, Zaqueu buscou ver Jesus. Ele olhou para Jesus e, ao ver Jesus, ele se converte. O que ele viu em Jesus? Não sei. Vocês não sabem, nenhum de nós sabemos. Mas ele viu, principalmente, uma beleza. Essa beleza de Jesus, ela toca a alma. Ela deve tocar a alma. Por isso que a iconografia, ele faz esse resgate lá no íntimo da pessoa e coloca ele diante da face de Jesus. Por isso que todos os ícones de santos, da Virgem, de Cristo, repetem a mesma face, porque são transfigurações do mesmo Cristo, né? Eles são Jesus presente no local. Então, quando ele olha para Cristo, olha também aquela capacidade de ser salvo, por isso ele se converte. Essa é a função do iconógrafo. Quando ele... o outro artista também falou aí de uma maneira muito boa, o Lúcio falou com relação ao esvaziar-se. Sim, de fato, é verdade, o iconógrafo faz isso. Ele deixa com que... Não ele, por isso ele não assina as obras. Não tem um Walter Wellington escrito nas igrejas, não tem um Walter Wellington escrito nos ícones dele, e nem outro iconógrafo, ao menos os mais modernos. Eles não assinam porque quem tem que estar à frente é Jesus, quem tem que estar à frente, de fato, isso é verdade. Isso, eu creio nisso, eu como iconógrafo. E outra coisa, o mais interessante é, quando o iconógrafo vai fazer a sua obra, vai escrever seus ícones, é sempre, o tempo todo. Padre Tiago, eu falo isso com toda sinceridade, eu faço isso aqui em casa, rodeado de 7 crianças, pai, 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 o tempo todo buzinando. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Porque, ao mesmo tempo que eu, na minha iconografia, no meu estilo de vida, eu sou iconógrafo enquanto profissão, eu sou pai de 7 filhos enquanto civil, eu tenho uma vida normal, né? Então, eu não sou aquele monge que sobe lá no Monte Athos e vai pintar o seu ícone ao som de músicas orientais, não é isso. Então, muitas pessoas também tendem a olhar o iconógrafo como se fosse aquele ser iluminado, não é bem assim. Mas nós fazemos os nossos rituais, para que a gente possa realmente entrar em sintonia com aquele ser que nós vamos representar. E nós temos fé que aquele ser representado é Jesus, é a pessoa de Cristo, tem essa simbologia realmente. Por isso que você está falando muito bem, Padre Tiago, com relação à simbologia. E, de fato, está havendo uma iconoclastia de dentro para fora. Os nossos artistas não estão compreendendo a simbologia daquilo que está fazendo. Ou, se estiver fazendo, é limitado. Sabe, eles só repetem aquilo que Cláudio Passo fez, falou, e muito bem, a árvore da vida, o cordeiro imolado, coisa que nós iconógrafos nem colocamos mais, cordeiro imolado, nem o coração chagado de Cristo, né, que é uma devoção própria da nossa Igreja Católica, mas nós iconógrafos não podemos colocar, porque temos essa certeza de que o ícone é a verdade revelada através da cor. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. O que a gente faz? A gente pega aquilo que está na Sagrada Escritura e transforma em cor. É só isso. Então, é só isso de uma maneira muito, muito densa. Quem é que vai me iluminar a respeito da simbologia, a tradição, os cânones da iconografia, que infelizmente na Igreja Católica ela perdeu muito. A gente tem que resgatar lá da Igreja Russa, lá da Igreja Grega, lá dos ritos orientais, para ver se a gente consegue resgatar. Opa, resgate? Olhar para o passado? Ressignificar? Não, não é uma ressignificação. É uma colocação hoje daquilo que nós temos lá atrás, essa riqueza imensa que nós temos lá atrás. Ou seja, por que no Brasil ainda não tem boa aceitação com o moderno? Porque muitas vezes o moderno, e agora isso eu vou falar de artistas, para arquitetos, para teóricos, para estudantes, para professores, para mestres, infelizmente nós aqui no Brasil temos
essa segurança com o tradicional. Não quer dizer que o tradicionalismo seja algo ruim, não é. Porque se nós não olhássemos para nossas tradições, ou seja, para a nossa antiguidade, para a nossa patrística, para os nossos padres da igreja, nós não tínhamos nada de seguro hoje. O que nós estamos vendo ultimamente é cada um querendo fazer uma coisa mais bonita do que o outro. Não falo só os artistas, falo até mesmo de padre, querendo celebrar um show para ver se atrai as pessoas. Não é isso. Zaqueu foi atraído através do olhar. Agora eu paro para mim mesmo e me assombro, sabe, Padre Thiago, quando eu olho para uma igreja, aquele vão encimentado, e morro de medo, de verdade. Por que eu morro de medo disso? Porque eu, Walter, vou ter que imprimir a face de Cristo ali, sabe? Eu vou ter que me ausentar, como o Lúcio falou muito bem, eu vou ter que sair de mim e falar, não, Senhor, não é as minhas mãos, é a sua face que eu quero imprimir. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, isso eu falo diariamente aqui em casa, as crianças até sabem repetir o meu jargão quando eu estou trabalhando. Por quê? Porque a gente precisa resgatar realmente essa experiência do místico, o iconógrafo, e até assim também vocês, artistas, são místicos em potencial, porque vocês entram dentro de nós, eu vou dizer assim, né? Entramos dentro de um mistério e temos que colocar esse mistério no papel, temos que colocar esse mistério dentro na parede, no quadro, no caso do Nivalmir, que vai colocar, esculpir. Caramba, eu nunca vi isso, mas a gente tem que se adentrar ao mistério embebido dessa experiência, como a artista tinha falado também, Patrícia, enfim, Melissa também falou disso, entrar dentro de um campo místico e trazer e resgatar isso de volta, quase como se fosse um anzol que pescasse, que arrancasse de nós essa essência que se chama Deus e revelasse através da nossa forma, da nossa figura, da nossa escultura. Então, Excelente. muitas coisas tem o iconógrafo a ensinar. E também outra coisa, ainda para terminar aí o caso do Zaqueu, o que ele encontra? A salvação. Ele olha para Jesus e encontra a salvação. Muitas vezes, agora eu faço uma experiência, fiz isso muitas vezes. Quantos de vocês também já não viram isso? Que um artista, ou melhor, um leigo, um senhorzinho lá do interior, uma senhora do apostolado da oração, enfim, qualquer pessoa simples, humilde, quando olha a sua imagem, ela se prostra diante dela com o joelhinho no chão e reza a Deus. E não a vocês, e não a nós. E agora, isso que é interessante, a gente olha para a nossa imagem, a nossa produção, e fala, poxa, eu errei ali, faltou ali. Aquela senhorinha, ela tem uma experiência com a sua peça, ela tem experiência com a sua pintura, com o seu vitral, Melissa, no seu caso. Então, no seu texto, a professora Tomasa está aí, né? A Vilma, uma satisfação imensa conversar com ela. Então, a gente tem essa possibilidade de revelar para o outro a salvação. E isso não em termos de teologia, não é isso, é através da beleza. E que ultimamente, muito tem a desejar nas nossas igrejas. Os profissionais não estão transmitindo a beleza. Oi, Vilma. Fala-se muito da beleza, mas a produção é a feiura. Sabe, fala-se muito da beleza, mas cadê a beleza? Porque eu, como artista, eu tenho que vender meu produto. Então, eu faço muito bem, eu falo muito bem, eu gesticulo, eu coloco a teologia, eu coloco aquelas coisas, mas na hora de executar, cadê a beleza? Cadê a beleza? Cadê aquilo que você propôs na sua teologia? Cadê aquilo que você propôs no seu discurso de artista? Porque a gente sabe vender, mas cadê a beleza? Muitas vezes o que a gente vê é pinturas ou acadêmicas demais, ou até mesmo infantis demais, como o Lúcio colocou, que a fé da comunidade é infantil, e muitas vezes a produção do artista é infantil. Ele não revela o mistério.
E aí, se a gente pegar a nossa produção e voltar um pouco para a tradição e ver os artistas de outrora, vamos pegar lá a iconografia, porque aí eu vou puxar saco do meu, do meu grupo, porque eu sou iconógrafo, então vamos pegar a iconografia aí e vamos reparar o que é a iconografia que é consolidada como o sagrado. A arte sacra por excelência está lá, na iconografia, nos mosaicos de antigamente está lá. Aquilo que a gente está fazendo hoje não é só olhar para trás e avançar um passo, olhar para trás, avançar um pouco, olhar para trás e avançar. É sempre esse olhar para trás e avançar, isso que é bonito na igreja. Sim, sem dúvida. Então, se a gente Walter, olhar para nós, só para terminar, padre, se a gente olhar para a nossa arte hoje e aquilo que foi produzido outrora, onde está a beleza? Porque quando mais se fala de beleza, é porque está produzindo muito feiura. sem dúvida. É importantíssimo ter essa espiritualidade, né, essa fé, essa mística, e, sem dúvida, a arte é a melhor maneira que nós temos de revelar o mistério, né? O mistério que não se vê, mas a arte nos aproxima, né? Nos faz, né, reconhecer esse mistério. Já